2011 foi ousadia. E também sair é ousadia. Então eu sofro de um bem chamado ousadia. E eu tenho um pensamento que desde 2000 eu ando com ele, é que a gente não tem um caminho novo. O que a gente tem que estar sempre mudando é o jeito de caminhar. E é isso que está acontecendo, não é um caminho novo, o caminho ainda continua sendo educação, até porque é sabido por vocês que me deram várias oportunidades de conversar com a população via essa mídia, que é uma mídia uma das mais antigas e mais bem reconhecida, que é a emissora de rádio. E nesse caminho, que eu digo sempre, é que o conhecimento, né, ele provoca mudanças, né, e transformações. Então, jamais, enquanto ser humano, enquanto ser existente, eu me distanciarei da educação por completo, porque eu acredito que é ela que dá a força política, a força cultural, a força social e a força econômica. A gente nasce desprovido de muitos conhecimentos e ao adentrarmos na escola, no ambiente do saber, a gente vai se transformando, né? A gente vai melhorando, a gente vai pensando nesse país, pensando nesse estado, pensando na sociedade, e eu acredito que não tem outro caminho a não ser a educação. Pois é, eu sei que a gente sente isso de você, né? Você respira educação, a gente sente logo, né? Vamos registrar também a presença da nossa amiga Alda Marques, né? Ela que é chefe da UDR, prazer recebê-la aqui também, viu? Mas, Luciana, vamos falar um pouco desses, quantos anos à frente da GRE? Foi 2011, na verdade, eu também tive um período como chefia da UDR, na época. E aí, como chefia da UDE, abriu inscrição para a gerência em 2011, e quem se inscreve, e a gente disse, não estou vendo inscrição, que vai ser a gente para tocar a gerência da gente. E aí, em 2011, assumi, e deixando agora em 2015, deixando a gerência, né? Depois eu vou falar sobre os seus próximos passos, viu? Mas eu quero... a próxima ousadia. Como você disse, a próxima ousadia. O que eu acho importante, Luciana, é que a gente vê, eu sempre digo aqui no nosso programa, quando recebo principalmente algum educador, né? Seja gestor ou professor, né? Que a educação... O gasto na educação, eu não costumo dizer que é gasto, que é investimento. Mas que, infelizmente, nem sempre a gente vê esse investimento dos nossos governantes. Você, nesse tempo, nesse período que esteve à frente da GRE, né? Sei que teve as dificuldades, né? Mas dentro do parâmetro desse período todo, como você analisa, né, a sua gestão, como é que você sentiu, valeu a pena realmente, né, todo o sacrifício, porque infelizmente a gente poderia trazer o prazer, mas tem um sacrifício também que as pessoas deixam às vezes muitas coisas para trás, né, deixam até coisas de si mesmo para se dedicar a esse momento que é o momento da educação. Eu gostaria que você falasse um pouco desse período. Interessante como você fala, de uma forma maravilhosa. O gasto que a gente tem na educação, o retorno é bem maior, porque atender o aprendiz de forma que o aprendizagem seja significativo, ou seja, trabalhar na escola de forma que esse menino seja capaz de atuar na sociedade de forma crítica, né? E ele atuando na sociedade de forma crítica e com autonomia, isso amadurece a democracia. Então, o grande sonho meu, né, e da minha equipe, e dos professores, dos diretores, e de todos os profissionais da educação, porque a gente foi humanizando e contagiando o povo com sonho. Eu dizia sozinha no gabinete que eu vivia vendendo sonho para o pessoal, porque eu tinha uma maneira, né, de humanizar a educação, como Paulo Freire dizia, a educação não são as paredes nem as carteiras, a educação são as pessoas. Mas a gente precisa trabalhar com foco. E qual seria o foco da gente em 4 anos? O amadurecimento da democracia. Então, o meu trabalho, ele foi não só um trabalho em cima da cognição,
em cima do processo de ensino-aprendizagem. Esse processo, ele é importante, mas o mais que a gente buscou foi a formação integral. A formação integral não só do aluno, não só da aluna, mas também a formação da equipe se acreditar, a formação do professor, do diretor de escola, é trabalhar o sonho, é entender que cada aprendiz que a gente tem na escola e que permita a esse menino e essa menina sonhar também, a gente está construindo um ser mais forte. Está entendendo, amigo? Como você diz, eu respiro a educação, mas eu respiro que eu sou fruto da educação. Penso eu, o que seria de mim sem a educação? O que seria de mim sem a escola? A gente sabe que o país da gente, a gente vê aí os escândalos, né? E de onde está essa raiz? Onde é que está a raiz de tanto problema na nossa nação? Na imaturidade da democracia. Mas a democracia não é composta das leis que estão na Constituição. O que faz a lei existir é o sujeito, quando ele se compreende como ser ativo na sociedade. E você vai dizer assim, o que é o ser ativo na sociedade? É a pessoa que sabe quem é, de onde veio e onde quer chegar. E quem dá essa maturidade é o conhecimento. Então a bandeira, independente do partido político, independente da ideologia, a bandeira de todo cidadão que quer um bem de uma nação e que quer um país evoluído, não pode ser outra, né? A não ser Deus e a educação. Pois é. Eu fico assim, sabe? Porque eu sinto que realmente é isso. Se tivéssemos, vamos dizer assim, um monte de Luciano, acho que a nossa educação seria bem melhor, viu, Luciano? Que a gente vê aí. Eu digo isso na questão seguinte, porque o que quando a gente conversa com algum professor, o professor diz, professor ganha pouco, né? Aí vai para o aluno, geralmente, eu converso muito com os professores, eu falo, a gente começa uma sala de aula com 45 alunos, termina com 20, com 15, né? E aí eu fico perguntando por que essa evasão, por que o desinteresse tão grande, né, das pessoas na questão de aprender, de estar estudando. Como é que a gente pode mudar isso aí? Veja bem, como eu disse a você, se a gente parar de sonhar, a gente vai estar vivo, mas ao mesmo tempo morto. Porque a coisa mais triste que pode acontecer com o ser humano é quando ele perde a esperança. Verdade. O ser humano, ao perder a esperança, ele perdeu a própria vida. Então, o que acontece é que a gente vê que nossos meninos têm uma situação histórica, né? A gente vem de uma história de cana e de grande desemprego, você sabe disso. E o governador Eduardo Campos, na postura de gestão dele, ele foi interiorizando justamente as empresas para a zona rural e para o interior, já para mudar esse quadro. Ele trouxe as escolas integrais e as técnicas também para o interior para mudar esse quadro, porque o menino da gente, ele olha ao redor e vê cana, só cana. Ou seja, a monocultura, ela sufoca o homem, porque a monocultura, ela é o próprio capitalismo, muito na mão de pouco, e todo o restante que é de força de trabalho, mas que não ganha tanto quanto deveria. Essa desigualdade sufoca o sonho dos meninos. Então, o grande diferencial é também trabalhar com esses meninos o sonhar. E aí nós realizamos, quando você perguntou, o que é que a gente fez? A gente teve como ponto de partida entender essa cultura da mata, essa história do menino, do negro que foi raptado e veio para aqui ser escravo, do indígena que foi expulso, ou as mulheres abusadas e eles expulsos, e a contaminação de doença, a escravização também deles, e aí uma composição, o dono do engenho e o povo obedecendo. Isso acabou? Não. Eu não sou dessa geração, mas a história está na minha subjetividade, marcando minha alma. A história está na subjetividade do meu pai, né? Que ainda chamava Inhô. O que é dizer Inhô? O que é ver um senhor na feira andando de forma encurvada? O corpo fala. Qual negro escravo que andava erguido para levar uma açoitada? E a gente ainda vê pessoas andando assim. Então, o caminho
eu estava dizendo há pouco, ele existe, a gente tem um caminho que a gente vem construindo, mas há muito que se fazer na Mata Norte, há muito que se trabalhar. Se a gente for ver a questão da alfabetização das 17 regionais, né? A gente for olhar os resultados do INDEP, que é o Desenvolvimento da Educação Básica, aí consolida os resultados de todos os municípios, né? Os 10 melhores municípios saíram para o Sertão e Agreste. E a nossa colocação a nível da junção de todos os municípios, ficamos na 15ª colocação. Então veja, amigo, que trabalho a gente tem que realizar na base desses meninos. Se o menino nosso não for alfabetizado, eu me desespero, porque é uma população estagnada, né? Há o insucesso econômico, porque ele não vai competir pau a pau, o insucesso acadêmico, porque na hora da seleção ele vai ficar para trás, o insucesso cultural, porque ele não entende a história dele, a origem dele, o que é que ele tem que vencer para alcançar o equilíbrio, o insucesso social, porque ele não vai saber o que é do direito dele, vai estar sempre pedindo, é o que mais é constrangedor, você ser cidadão de direito e ter uma postura de mendigo, o tempo todo pedindo atendimento médico, pedindo saúde, no caso, pedindo educação, pedindo lazer, né, pedindo saneamento, pedindo iluminação, isso tudo não é algo que você ganha, é algo de direito, mas sem o conhecimento, você atua como pedinte, uma população que não tem esse conhecimento, ou seja, a educação ela é empoderamento dos sujeitos. Aí você perguntou o que é que a gente vem fazendo em relação a isso, não foi? E a gente começou pensando na valorização da gestão democrática. Como valorizar a gestão democrática? Que também é uma coisa que está no papel há mais de 20 anos, né? É constitucional, mas para isso dar o salvo ainda é difícil. A gestão democrática, para vocês ouvintes, é uma gestão onde participa a comunidade escolar nas decisões. Não é só o diretor que tem que decidir. Existe o conselho escolar, onde tem que participar estudantes, pais, professores, demais profissionais. Tira-se uma comissão e ele tem um poder de base legal deliberativo, que vai decidir as questões econômicas, as questões sociais, as questões pedagógicas, e a gente tentou fortalecer isso aí. A gente também viu que o Grêmio Estudantil era mais um grupo de jovens que cuidava da questão das festividades. Então a gente disse, não pode ser assim. Começamos a dar formação continuada. Pena que na Grécia tem muita gente para trabalhar, então a gente faz o que é possível, né? A gente realizou um fórum juvenil, onde os jovens disseram o que não estava legal, não estava legal na escola. A gente entregou o resumo ao governador, em mãos, quem entregou fui eu, e algumas ações já foram realizadas em cima dessa solicitação da juventude. Então a gente, a princípio, pensou não só trabalhar a melhoria da aprendizagem, né? A melhoria das proficiências, dos conhecimentos. Mas não adianta conhecimento sem a maturidade da gestão, né? Agora, a nível de conhecimento, a gente trabalhou, quebrou o achismo, né? Eu acho que o problema, então eu acho, né? A gente já vinha trabalhando quando eu era chefe da UDE, todos pela Mata Norte, e aí eu tive a graça, né, graças a Deus, de trabalhar na gestão do governador Eduardo, Pacto pela Educação. Então o achismo foi quebrado, não tinha essa história de, eu acho que o menino não aprende porque mora naquele bairro. Não, na gestão do Eduardo foi o seguinte, por que não aprende? Identifique o que é e faça uma intervenção. Não vamos rotular o menino porque é do bairro pobre, porque é afrodescendente, ou é afro-indígena, ou porque o pai está com algum problema social, ou porque é econômico. Não vamos rotular. Então ele veio com a quebra, a gestão do Eduardo veio com a quebra do acho e a quebra do rótulo. Identifique. Então, avaliação externa aplicada, consolidado dos descritores, das proficiências que eles não dominavam e intervenção em cima disso. A formação continuada começou a ser feita em cima disso aí. E interessante, os professores abraçaram a causa. Então eu também quero agradecer aqui, né, a todos os professores e professoras que agarraram essa causa e trabalharam muito, viu? Nossos educadores, nossos professores
trabalharam e ainda estão trabalhando a exaustão para dar essa oportunidade aos meninos. E a gente chama conceitualmente, né, a melhoria da qualidade social. O trabalho em cima das proficiências, do conteúdo, era para a melhoria da qualidade social. Porque a qualidade social só vem quando a gente também adquire a proficiência, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a aprender e o aprender a conviver. São 4 pilares da educação que hoje, no século XXI, é preciso fazer. Então, toda a questão da formação continuada, as reuniões táticas, queridos ouvintes, pense numa maravilha. O governador fazia com a gente. Chamava a gente lá na secretaria de 2 em 2 meses. A gente aprendeu, vocês também aqui. Então, pegava a escola, e por que tá assim, por que tá assado, por que você junta de novo, melhora lá, tá? Isso aí também foi muito maravilhoso. Começamos fazendo na regional, depois fomos fazer no chão da escola, com outros membros. E aí a gente foi identificando coisas, foi melhorando a prática, né? Na regional, a gente também, nós fizemos, pensamos nos municípios. Vamos fazer a formação com o município, e a gente convidou os 17 municípios, e a gente conseguiu, esse ano mesmo, a gente já fez formação de matemática, no próprio município, então juntava 3 municípios menores, fazia na regional. E esse trabalho, com certeza, a Edivânia vai continuar, porque a regional ela tem que atender as escolas estaduais, mas ela também tem que dar uma assistência aos municípios, né? Na pactuação, a gente aprendeu na gestão de Eduardo, está dando continuidade agora na gestão de Paulo Câmara, mas a gente precisa estender essa experiência maravilhosa para as escolas. Uma coisa que eu percebi também em relação ao sonho, é que quando eu visitava os meninos, eu dizia, você quer ser o quê? E eu não recebia resposta. E isso doía na alma, na cabeça, me revoltava. E eu pedi à equipe da regional, né, que a gente montasse um projeto. Montamos um projeto de educação profissional. Então, esse projeto, as escolas vivenciam até hoje, os meninos fazem pesquisa de profissões, visitam faculdade, apresentam aí, e aí eles começam a sonhar e a escolher a profissão. Outra coisa que a gente percebeu após o resultado do Enem, os meninos leem um pouco. Muito pouco. Por isso que a redação não era tão boa. Até conheciam que uma redação tem começo, meio, fim e tal, mas conhecer a estrutura não dá, escutem alunos que estão ouvindo agora. Conhecer a estrutura, a gramática e a ortografia não sustenta você numa redação. O que sustenta você na redação é a leitura. Então a gente fez um projeto também de biblioteca, o mundo da leitura, uma fascinante aventura. E esse projeto foi tão maravilhoso. Muitas meninas passaram a ler mais, porque elas tinham que divulgar para a colega o que foi que leu. E essa amiga precisava ler também. Então foi uma maneira de um contagiar o outro. Então, senhores pais, que estão aqui nesse momento, né, escutando a minha fala, incentive que os filhos de vocês leiam. Incentive, porque essa cabocla que está falando aqui agora, né, não veio de classe rica, não veio de classe média, veio de classe baixa mesmo, veio da pobreza, né, da lata d'água na cabeça, do pé sem sapato. E se eu conseguir, né, estar onde estou, a nível de gestão, foi pela escola, foi pelo conhecimento. Então, se vocês querem o equilíbrio dos filhos de vocês, aposte na educação, atente para a educação, cobre a educação de qualidade. Não é para pedir não, viu? É para cobrar, porque é direito, é direito. E aí, a gente também fez um trabalho de visita às escolas, fala demais. Mas pode falar, tá bom demais. Eu tenho certeza que todo mundo em casa tá ansioso assim, ó, só tá como eu estou, né, admirado, mas já lhe conheço, né, mas a gente fica. Mas é uma coisa, Luciana, que a gente coloca, porque o que você está colocando aí, certo? O nosso povo vivencia isso, a dificuldade, o medo, né, de chegar e lutar pelos seus direitos, né? Acha que, por exemplo, já tem o básico, é suficiente, e não é. Não é verdade? A educação não é só simplesmente eu botei meu filho na escola, né? Mas às vezes, mas eu não posso ir naquela escola porque aquela escola é muito bonita, né?
E às vezes as pessoas ficam com certo receio, que é a questão de deficiente, por exemplo, né? Que a gente às vezes batalha nisso aí, trabalha nisso aí, quando vê, a própria família esconde os deficientes de impedir que eles estudem. E como você está colocando aí, está abrindo, entendeu? A mente de muita gente que vai pensar o amanhã, entendeu? O que você está colocando aí, eu tenho certeza absoluta que as pessoas só estão assim, escutando, para depois fazer uma reflexão e mudar um pouco isso aí também. Certo? Porque é muito chato a gente ver. Eu já vivenciei muito isso aqui no nosso programa, de mães que escondem o filho em casa, porque o filho é pobre, porque o filho não tem uma roupa bonita para ir para a escola. Entendeu? Então, infelizmente, nós estamos no século XX, chegamos no século XXI, tudo, mas a gente vivencia isso ainda. E quando você coloca que as pessoas têm o direito, e às vezes não sabe que tem esse direito. É direito do estudante e é dever do Estado maior. E aí quando você diz a prioridade, né? Lá em casa, papai e mamãe escolheram. A prioridade não era a roupa. A prioridade não era o brinco, a pulseira, o colar. Não tem a boquinha não. Mas a prioridade era a educação. A prioridade era a educação, né? E quando você fala aí na questão da inclusão, né? Se vocês tiverem oportunidade, vejam no YouTube um vídeo de Nick. Pode clicar Nick. Nick não tem braços, não tem pernas, só tem um catoquinho de pé. Mas Nick, hoje, ele é um palestrante internacional, tem uma ONG de ajuda para as pessoas especiais e formou-se em 2 universidades. E Nick, ele deixa uma mensagem de superação. Muito bonito. Então vejam que os meninos especiais, eles podem ter um déficit de visão, mas tem um acréscimo na audição. Eles podem ter o déficit de um braço, de uma perna, mas ele tem uma capacidade de superar esses limites. Então não é vergonhoso ter um filho especial. Vergonhoso é não entender, né, esse filho e não potencializá-lo o bastante. E aí, só continuando, a gente também fez um trabalho interessante, a palestra motivacional. Eu vou dar uma paradinha só para que você tome um pouquinho de água, né? E a gente volta daqui a pouquinho para continuar aí os feitos, né, da educação à frente aí da CREA Mata Norte. Programa Nazaré em Destaque, segunda audição. Antes de colocar o carro na estrada, passe um Gourmet Pneu. Pneus novos para motos de passeio. Pneus recapados e usados para caminhões agrícolas e fora de estrada. Representante exclusivo TWA, renovadora de pneus. Aceitamos cartões Visa, Master e Hipercar. Dividimos em até 6 vezes sem juros. Gourmet Pneu. Telefone 3621-2108. Chegou em Nazaré da Mata, o Point da Informática, a melhor assistência técnica da região. Conserto em notebooks, tablets, PCs, monitores, notebooks e impressoras, recarga de cartuchos e toner. Não saia mais da sua cidade para arrumar seus equipamentos. Traga aqui pra gente. Orçamento grátis, serviço com garantia, venda e acessórios de informática em geral. Point da Informática, Rua Doutor Osvaldo Neves Maranhão, 21. Ao lado da Alternativa FM. Telefone 9676-3124 e 8927-0688. Uma coisa gostosa, tá na hora de lanche, a melhor novidade. Coisas recheadas, Mauricéia. Pense numa coisa gostosa, Mauricéia. Pode vir que vai começar, não tem mais jeito. Você que não sabe onde encontrar uma loja com artigos de presença, perfumes encautados, maquiagens, bijuterias da última tendência, óculos de sol, malas de viagem, livros, bolsas, capas de celular e muito mais. Agora você pode encontrar na Mania Poço as melhores tendências. Nova Caminhona Atual é aqui, localizada na Rua São Sebastião, próximo ao antigo prédio da faculdade e ao cartório único. Yeah, yeah, yeah.
Ailton Refrigeração e Assistência Técnica. Assistência técnica em máquinas de lavar, refrigerador, instalação e manutenção em ar-condicionado split. Informações 36 33 37 95. Pronto Barney fez alinhamento e balanceamento do meu caminhão aqui no Centro Automotivo Maracatu, em Nazaré. Agora me diga, onde conserta o ar-condicionado do Mercedão? Claro que é sim. Opa, não me mande perguntar lá no posto. Não, Fred, fique frio. Aqui no Centro Automotivo Maracatu, em Nazaré, também faz serviços em ar-condicionado, de carros baixos a carreta, instalação, manutenção, parte elétrica, higienização e recarga de gás. Que maravilha! Tudo em um só lugar. Revisão mecânica, alinhamento, balanceamento, equipadora, desempenho de eixo e conserto de ar-condicionado veicular. Centro Automotivo Maracatu, Nazaré da Mata, 3633-1641. Economia de verdade é no Atacadão Bom de Preço. Atacadão Bom de Preço. Agora em novo endereço. Rua Joaquim Nabuco, no centro de Nazaré da Mata. Atacadão Bom de Preço. O almoço mais saboroso de Nazaré da Mata você encontra no Adega Restaurante Pizzaria. Conhecer nosso mais novo espaço. Ambiente amplo e climatizado. Atendimento especial. O seu almoço será uma delícia. Venha conferir serviço, petisco, pizzas de diversos sabores e a maior variedade em bebidas. E para descontrair a galera, música ao vivo todo final de semana. Agora, você não tem desculpa para ficar em casa, hein? Vem pra Adega. Adega Restaurante Pizzaria. Reservas 9517-5564. Programa Nazaré em Destaque, segunda audição. Joás Cândida. Muito bem, 13 horas e 20 minutos, de volta com o programa Nazaré em Destaque. Hoje na Alternativa FM, recebendo a nossa amiga Luciana Anacleto, né, aquela gestora da Gramata Norte, pelo menos até o dia 31, infelizmente. Mas depois ela vai falar do caminho que ela vai seguir depois, né? Dentro de uma programação que eu estou vendo aqui, você como professora, você como educadora, né? Eu estou vendo aqui a Semana Cívica, né? Nós teremos desfile no próximo dia 7 de setembro e teremos abertura no próximo dia 1º. Tem muita diferença, Luciana, atualmente, né? O que vivencia hoje na Semana da Pátria para o que era antes, porque eu coloco o seguinte: de primeiro eu via, na época que eu estudava, né? Aí a gente ia de farda, todo mundo desfilava, fazia, não tinha esse negócio de, eu não quero desfilar não, eu só quero desfilar se for com uma roupa bonita, né? A banda tem que estar assim, assado, o tema tem que ser esse. Mudou muito, tirou muita tradição do desfile cívico, né? Isso foi bom? Bem, a princípio eu acho que essa semana as escolas devem trabalhar muito o tema democracia. Antes de focar na farda que o menino vai usar, na fantasia da banda, no cartel que vai sair da frente, é discutir com o aluno e com a aluna o sentido da democracia. É um país como o nosso que você tem um Marechal Deodoro, né? Que proclamou a República. Como é que uma república é proclamada por um marechal? Como é que a liberdade de uma nação é dada pelo invasor? É muito engraçado, né, o país da gente. Então a gente precisa estar discutindo isso. Como é que a libertação dos negros é dada por uma princesa e se tira o negro direito à terra, joga ele no lixo? Então, as coisas no país da gente, elas são assinadas, né, mas com uma segunda intenção por trás. E não está mais em tempo dos meninos responderem prova como se isso fosse a verdade única. E não está mais em tempo do menino marchar sem entender, né, essa liberdade que está lá escrito na bandeira.
ou não é sentido o menino marchar, né? E o posteamento da bandeira sem refletir se há ordem e se há progresso, que progresso é esse, a mercê de quem é esse progresso, né? Do oprimido ou do opressor, que progresso é esse? É um progresso que o oprimido continua oprimido? Quantos nós temos desempregados? Quantos nós temos no lixão? Quantos nós temos com salário indigno? Eu digo sempre, o problema não é ser varredor de rua, o problema não é cortar cana, o problema não é ser empregado doméstico, o problema é de quanto você ganha, né? Porque um profissional tem que ganhar 6 mil e o outro tem que ganhar 700. Então o problema não está na função, no cargo, mas está no salário. Então vamos discutir ordem e progresso, para ver o que está nessa bandeira. Então se os meninos marcham fardado ou não fardado, o que há na lógica de hoje é a criticidade desse momento. Quantos estão sem teto no país da ordem e progresso? Então a discussão, quantos não tem médico e não são atendidos? Então no país da ordem e progresso, eu acho que o momento é para discutir a ordem e o progresso. E essa independência dada por alguém que veio explorar e sugar o nosso país. Pois é, certo TV aí, né? É por isso. Vamos estudar e refletir e amadurecer nossos meninos, deixá-los críticos, porque são eles que vão liderar as cidades, né, os estados e a nação. Então vamos cuidar dos nossos meninos e meninas. É porque a educação liberta, né? Depende. Uhum. É isso aí que prende também. Por exemplo, a gente diz a educação liberta. A gente hoje tem vários profissionais com diplomas, doutores, pós-doutores, mas que não atendem tão bem, não executam tão bem, faz uma ponte que a ponte cai. Que dinheiro foi esse? Né? Faz uma cirurgia usando material vencido para fazer aquela coração, como é que chama? Uma ponte safena. Educação libertou? Depende de que educação você luta. Esse pessoal, eles participaram da escola, saíram bem formados, mas tiveram apenas o trabalho da cognição, o trabalho da memorização, de responder uma prova e tirar nota boa. Não é essa escola que a gente sonha. A gente sonha com a escola que forma o homem integralmente. O ser, forma o ser. Aí a gente vai realmente libertar. Então, até para libertar na educação, a gente tem que ter escolha de que tipo de educação a gente quer. Vamos sonhar para que isso aconteça. Eu sou esperançoso, mas nem tanto às vezes, porque diante do quadro que a gente vê no Brasil aí afora. Só Deus quando eu morrer. Tá certo. Tomara que apareça muitas e muitas como você. Mas vamos voltar. Vamos voltar. Olha, além nós realizamos, inclusive eu também participei com a Alda, que era chefe da UDE, da realização dos planos de intervenção no chão da escola. A gente ia para a escola, sentava com o diretor, com a educadora de apoio, com o analista educacional e a equipe da regional e fazíamos para aquela escola que estava com um indicador muito baixo, um plano de intervenção e que as meninas iam acompanhar ao decorrer do ano. Outra coisa que a gente conseguiu, como a gente não tinha muita gente para trabalhar, a gente fazia um estudo dirigido. Fazia o material, produzia e mandava para a escola em CD e depois a gente ia acompanhar. Também uma ação nova nossa enquanto regional foi a identidade do educador de apoio. Meu Deus, o educador de apoio está na escola e aí começa a dizer, vai olhar o livro, vai para o portão, vai ali no meu. Não, esse profissional é muito importante para a escola, porque ele é a ponte entre os pais e a gestão, entre o professor e a gestão, entre a comunidade. Vamos sentar para a gente formar uma identidade. E aí a técnico da Glória sentou com os educadores de apoio, mandamos um plano para a Secretaria de Educação, foi aprovado, o dinheiro chegou e a gente começou a cada bimestre a dar a formação desse educador de apoio, a empoderar. Porque se você não tiver também um conhecimento teórico de tua estruturação de ação, você não empodera o outro. Então a gente começou a empoderar esse profissional e foi muito bem aceito. A gente também conseguiu juntar a UDE com a UGR, que são duas unidades. Um fazia só um trabalho mais de rede, que é a unidade de gestão de rede. A gente disse, não, é gestão. Então vai ter que ter um trabalho não só de olhar a banca, olhar o quadro, mas um trabalho também de ação na gestão. Foi quando trabalhou a gestão democrática e uniu-se com a UDE para trabalhar com o educador de apoio, os consolidados que faziam a cada mês. E aí,
eu também, muito enxerida que sou, realizei, esse ano eu não pude fazer muito, mas ainda fiz na Dom Carlos Coelho, a palestra motivacional, que eu intitulo como Uma Vida Sem Limites. Eu digo que disseram que o limite é o céu, e eu digo que o limite é muito mais que o céu, basta sonhar. Então eu dou essa palestra para os jovens e espero continuar, que eu sei que é uma palestra que emociona, porque eu sei que eu arranco choro de vários meninos. Peço que eles tracem a meta para o futuro deles, eu dou um material para eles traçarem a meta, e vou mostrando pessoas que conseguiram superação, como Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, eu também, e aí misturo isso tudo com a história de vida deles, e aí a palestra vai bem tranquila. E a formação dos gestores, né, Alda? A gente não ficava também sem dar essa formação aos nossos gestores para também empoderá-los na prática dele como liderança educacional. Eu fiz um curso coach, e aí a gente, à medida que ia podendo coach a liderança, a gente fazia com eles. E a gente teve um presente também muito bom, que eu queria anunciar aqui, é que a nossa escola, Coronel João Francisco, de São Vicente Ferre, ficou entre as melhores do Enem, entre as 10 melhores. E no IDEP, que é Pernambuco, Desenvolvimento da Educação Básica, entre as 10 melhores do médio, 2 também foram nossas. A Benedita de Moraes, de Macaparina, e a Escola Técnica Miguel Arraes, de Timbaúba. E além desse salto, a própria regional, ela ficou também entre as 10 melhores do estado. Não foi fácil a gente ficar entre as 10 melhores. Meu sonho era ficar entre a melhor, porque a gente tem que querer isso, mas a gente recebe um primeiro ano com muita dificuldade, mas o bom é identificar isso e trabalhar a base para já ir sonhando, né? Esse ano a gente já duplicou a ação nas séries finais, e a equipe de alfabetizar a cada mês também está indo nas escolas nossas para fazer intervenção para já mudar esse quadro, porque quando a base ela não tem sustentação, complica todo o outro restante. Nós também tivemos assim uma alegria esse ano, que houve o concurso Água, uma parceria da Compesa, do Rio Mar, com o governo do estado de Pernambuco. E aí foram cinco prêmios. Dos 5 prêmios, nós tivemos o primeiro lugar em desenho, o primeiro lugar em poema, o segundo lugar em crônica e um projeto coletivo, primeiro lugar, que foi uma equipe de També. Esse projeto de economia de água, ele inventou uma descarga que você usava a primeira vez no líquido, né? A segunda, e na terceira vez é que a descarga dava uma descarga automática. Eles pegaram um dispositivo de robótica, botaram nessa descarga, fizeram uma descargazinha de vidro e tal, e o rapaz da Compesa ficou tão impressionado que pediu que eles fizessem uma para botar lá, e se der certo vai contratar o serviço dos meninos. Meu aluno do Frei Orlando de També. Então de 5, 4 foram nossas, 4 de primeiro lugar, né, que foi desenho, poema, o segundo foi a crônica e o projeto coletivo foi também lá. E nós também tivemos agora uma outra alegria, nós também tivemos o prêmio Professor do Brasil, o professor Geise, ele tirou o primeiro lugar a nível nacional. Primeiro lugar, o melhor professor do Brasil, onde ele é? Frei Orlando. Ele fez um projeto sobre etnia, mostrando que, assim, todos somos iguais, né? Diferentes e iguais ao mesmo tempo. E aí, além de uma quantia de R$12 mil em dinheiro, ele teve uma grande visibilidade nacional e na mídia. Então foi nosso cheque da mata. E agora, hoje a Alda já me deu também outra surpresa. Houve uma redação, a importância do livro. E aí nessa redação, uma aluna nossa de São Vicente, João Barbosa, a escola João Barbosa de Almeida, a menina também tirou, foi classificada, ganhou uma boa nota, a leitura formando cidadão, foi Emily. E em Timbaúba também uma aluna nossa também, da escola Mariana Ferreira, Raniele, ela também ganhou premiação. E por fim, né, nós temos também o prêmio de Olimpíada da Matemática. Então a escola de Benedita de Moraes, o aluno o professor Hércules, vai receber a premiação. Nós teremos medalhista de bronze, né, da Benedita Igo e da
explicação. Nós também teremos uma medalha também. E teremos também uma escola nossa premiada com troféu, que é a Benedita. Então, como o senhor disse, o trabalho foi grande. E não vai diminuir, eu tenho certeza, porque a Divânia, ela é uma menina, uma moça, a que vai assumir agora a Divânia, batalhadora. É uma gestora sonhadora também, e é uma gestora que acredita muito. Então, não tenho dúvida que esse trabalho que foi iniciado por nós vai ter continuidade, até porque da casa nós não vamos sair. Então, e não tem essa história, né? Chegou na GRE, amou os alunos, amou os professores, amou todos os profissionais da educação, a gente ama também. Coisa boa. Muito bem, a gente vai para a Cultural, volta rapidinho, viu? Eu gostaria que ela colocasse para a gente também a importância do programa Ganha o Mundo, né? Porque eu escutei a semana passada uma pessoa comentando o seguinte: os meninos vão para o Canadá, vão para os Estados Unidos, vão não sei para onde, aprende aí línguas, depois volta, termina ali mesmo. Eu quero que você coloque também sobre isso aí, se termina ali mesmo. E se é aqueles 6 meses ou até mais que o aluno fica no país do exterior, né? Vale a pena, tá bom? Contribui, né? Programa Nazaré em Destaque, segunda audição. Tem uma coisa que a gente adora é mostrar nosso jeito de fazer moda e ser Rua da Moda. E por isso, a loja Rua da Moda é referência, proporcionando o cidade melhor para seus clientes. Moda adulta e infantil, com opção tanto para os momentos mais formais quanto para os filmes, investindo em marcas que busca surpreender e inovar, oferecendo acima de tudo como novidade. Aceitamos todos os cartões de Rua da Moda. A moda com estilo para todas as ocasiões do seu dia a dia. Em frente ao Condor. Fone 3 metros 3,10. Começar o dia com um pão quentinho, um bolo e uma torta, que delícia. E pra quem gosta de fruto natural, biscoito salgadinho, um lanche especial. Unificadora Pessoa, novas instalações e maior conforto para você. Nova administração e melhor atendimento, mantendo sempre a qualidade de nossos produtos. Unificadora Pessoa, Centro Nazaré da Mata. Que delícia. Celular Multilaser está 4 chips, 4 GB, MP3 e MP4. Parcelas de R$13,90 por mês, sem entrada. Celular Nokia 225, parcelas de R$23,90 por mês, sem entrada. Celular Samsung Galaxy Pocket Duo S5312 Touchscreen, parcelas de R$39,90 por mês, sem entrada. É preço que ninguém teve coragem de fazer. Na Mega Eletro, a guerra do preço começa agora. Compre pelo Cred Casa, o carnê da Mega Eletro, em 12 vezes sem entrada. Uma coisa gostosa, tá na hora do lanche, a melhor novidade, coisas recheadas, Mauricéia. Pense numa coisa gostosa, Mauricéia. Venha segunda que estar aqui, a internet banda larga que você precisa, o preço e qualidade vão mudar sua vida. Nazaré, aprendamos, conectando você ao mundo. Show vai ganhar. Com a maior velocidade, muita facilidade. Nazaré, internet banda larga. Nazaré, internet banda larga. Fabiola Modas, o melhor lugar para você se vestir bem e ficar sempre linda. Informa a hora certa.
13h37. Pronto Barney fez alinhamento e balanceamento do meu caminhão aqui no Centro Automotivo Maracatu, em Nazaré. Agora me diga, onde conserta o ar-condicionado do Mercedão? Claro que é sim. Opa, não me mande perguntar lá no posto. Não, Fred, fique frio. Aqui no Centro Automotivo Maracatu, em Nazaré, também faz serviços em ar-condicionado, de carros baixos a carreta, instalação, manutenção, parte elétrica, higienização e recarga de gás. Yabadabadu, que maravilha. Tudo em um só lugar. Revisão mecânica, alinhamento, balanceamento, equipadora, desempenho de eixo e conserto de ar-condicionado veicular. Centro Automotivo Maracatu, Nazaré da Mata, 3633-1641. O almoço mais saboroso de Nazaré da Mata você encontra no Adega Restaurante e Pizzaria. Não conhecia nosso mais novo espaço. Ambiente amplo e climatizado. Atendimento especial. O seu almoço será uma delícia. Venha conferir self-service, petisco, pizzas de diversos sabores e a maior variedade em bebidas. E para descontrair a galera, música ao vivo todo final de semana. Agora, você não tem desculpa para ficar em casa, hein? Vem pra Adega. Adega Restaurante e Pizzaria. Reservas 9517-5564. Programa Nazaré em Destaque, segunda audição. Joás Cândido. Muito bem, 13h40, de volta com o programa Nazaré em Destaque na sua Alternativa FM. Lembrando que nesse sábado tem Seresta VIP, viu, gente? Biagio, né? Vai estar junto com o Stevens fazendo uma festa bonita lá no Condor. Preço da mesa aí R$40, viu? Pra você curtir aí a 4, né? Porque pode 4 pessoas na mesa, certo? Pra curtir aí um MPB bem legal aí, uma música tranquila pra você levar sua família, levar sua esposa, sua namorada, pra curtir aí no Condor Esporte Clube, viu? Nesse sábado, Biagio e Stevens. Luciana, vamos falar um pouco rapidamente, porque daqui a pouco eu quero saber qual é o destino de Luciana, né? Afinal de contas, tá saindo da Grêmio Mata Norte, como é que vai ficar a situação, né? Quem vai assumir. Mas me diz uma coisa, na questão do Ganho Mundo, qual a sua opinião, né, desse programa que Eduardo Campos trouxe, deu tantas oportunidades aí para estudantes, né? Que acredito que nem sonharia ir para um outro país aprender línguas, né? A princípio, essa oportunidade de ir ao exterior só era dada a filho de rico e de classe média muito alta, e essa classe média tinha que se esforçar um bocadinho. E aí, esse fato dessa oportunidade ser dada ao filho do pobre é garantia de direito e garantia constitucional, porque todos são iguais perante a lei. Então essa oportunidade, ela é sim importante, porque qual mal há em conhecer outra cultura? E conhecer outra cultura lhe tira do seu contexto local e lhe leva para um contexto maior, um contexto, você está num contexto micro e tem uma expansão para um contexto macro. E eu nunca vi a expansão de algo ser avaliado como negativo, né? Esse menino, ele vai criar asas, ele vai perder o medo de estar só no local, ele vai ver que existe outro mundo, outros espaços. Eu vou falar por experiência própria. Quando eu passei no concurso do Estado, e que aí eu toda a vida vivi em Paudalho, Nazaré, porque minha história também de escolaridade é aqui em Nazaré. Aí quando eu passei no concurso, eu disse para ele, não vou. Fiquei com medo de ir para Limoeiro, né? E meu esposo disse, vai porque eu sou. Quer dizer, você já é adulta, passe um concurso e tem medo de ir para outra cidade? Imagine, esses meninos que já foram para um outro país vão ter e têm uma desenvoltura maior, perde o medo de conquistar. E eu vou dizer por experiência própria, porque a gente não coletou cientificamente os resultados. Eu vou falar um sentimento. Eles vêm para a regional para dar depoimentos. E o que eu percebo eles têm uma oralidade muito madura, que pode passar em qualquer entrevista. Eles têm uma postura, porque a gente como entrevistador olha a oralidade e as expressões corporais. Eles chegam com expressões corporais e com postura de alguém que é de um outro nível socioeconômico, e isso pesa na hora de uma entrevista.
Outra coisa que eu percebo, o olhar deles tem brilho, tem gana, tem desejo, então eles voltam. Se não voltam com o que o pessoal está sonhando, mas eles voltam com vontade de ser. Então, aprender a ser, eles chegam com vontade de ser aquela estrela. Então, quando a gente fala do protagonismo juvenil, é justamente isso, que o jovem, ele acredita que possa ser liderança na comunidade. Então, o objetivo é alcançado, porque o papel da escola é formar líderes, né? E eles, quando voltam, eles voltam com essa personalidade, boa parte dos meninos, vocês podem conversar, que eles voltam com uma personalidade de liderança. Ele não é um menino que está ali no local. Ele é um menino que foi, voltou com proficiência em outra língua, teve contato e relações com outras culturas, com outras pessoas. E apresentam também um projeto de intervenção na escola, mediante o que ele aprendeu lá. O que é que ele quer intervir naquela comunidade deles. Então, nós já mandamos mais de 300 estudantes e eu acredito que o retorno seja positivo. Porque quando o menino volta com toda essa desenvoltura, a grande maioria passa no vestibular. Era até bom a gente coletar, Alda, fazer uma pesquisa, e ver quantos passaram no vestibular do Ganho Mundo e acompanhar a postura profissional. Também é interessante. Não é assim, as ideias vão aparecendo assim como um insight, né? Um insight. Pois eu acho que é positivo. Eu acredito que esteja também, porque a gente conversou com alguns desses garotos, né, que foram para o Ganho Mundo aí e voltaram com uma postura totalmente diferente, mais gente, entendeu? Se sentindo mais importante, né? Eu acho que isso é importante. A gente teve o prazer até de trazer alguns aqui para conversar com a gente, fazer uma entrevista, que eu não digo que é entrevista, eu digo que é um bate-papo, né? E a gente ficou impressionado, certo? Conhecia, né, eles anteriormente, antes de ir para essas viagens, entendeu? E quando voltou com outra postura, entendeu? Acreditando mais nele. Isso é importante, a pessoa acreditar mais em si, né? Os espaços vão se abrindo com mais facilidade quando você confia que você pode conseguir. Não é verdade, Luciana? Você agora disse tudo. Quando você confia, né? Exatamente. E é esse o papel. Deixar esses meninos protagonistas da história deles. Uhum. Luciana, como vai ser a partir de segunda-feira, né? Você está deixando a GRE segunda-feira? A direção da GRE. A direção da GRE encerra dia 31, no dia 1. A gestora Edivânia Arcanjo estará assumindo, né? E houve várias especulações que eu ia para ali, ia para lá, ia para lá, Não. Na verdade, eu estou indo para o Alfabetizar com Sucesso, né? Eu era chefe da UDE, depois fui para o Alfabetizar com Sucesso e eu acredito que eu esteja retornando ao Alfabetizar com Sucesso. Mas aí, o que a gente também está pretendendo, se eu retornar, é nos debruçarmos neste fenômeno que vem acontecendo na mata, como um menino entra na escola, né? Fez educação infantil, depois primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e não sabe ler. Como é que isso pode acontecer? E eu vou dizer uma coisa que eu digo nos bastidores, mas agora eu vou dizer ao vivo. Olha a ousadia. Olha a ousadia. Quando um menino é espancado, logo sai na mídia, né? Uhum. Quando a mãe amarra um filho, olha a criminosa, vai para a mídia. Mas quando uma criança passa 3 anos de escolaridade, saindo de casa todo dia com livro, com caderno, e depois de 3 anos ele não aprende a ler, não vai para a mídia, e a gente entende que não está ferindo nada. Mas está ferindo. Existe o Estatuto da Criança, que diz que a criança não pode passar por constrangimento. Ora, teus colegas aprenderam a ler, e tu não. Isso para mim é um constrangimento. Para mim isso é uma infração do Estatuto da Criança, para mim isso é uma infração da Constituição Federal, para mim isso é uma infração da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Porque se a gente, se nós somos iguais perante a lei, por que 5 anos de escolaridade também? Concluir o 5º ano sem ter proficiência em leitura. Isso é exclusão. O menino está dentro da escola, mas ele está sendo vitimado do direito de aprender igual ao outro. Então, se ele não termina essa série com a proficiência devida, eu, você e nós, que somos os adultos,
né? Como na tribo indígena, todos são responsáveis pelas crianças. Então eu me ponho também enquanto responsável. Então, o que é que acontece que eles não estão aprendendo? O que é que está havendo? O que é que a gente precisa interferir, né? E atuar para que eles saiam no terceiro ano lendo? Porque o que se espera é que depois de 3 anos o menino esteja alfabetizado. E qual o problema que não está sendo alfabetizado? São os códigos linguísticos, né, da nossa língua mãe, a nossa língua materna, e a gente não tá, e não é a Mata Norte, e não é Pernambuco. A nossa nação tem indicadores baixíssimos a nível de alfabetização. Aí o que acontece? Se ela tem indicadores baixíssimos em alfabetização, aí vem o efeito dominó. Ela tem indicadores baixíssimos nas séries finais do ensino fundamental e tem também no médio. Porque o nosso estado, ele hoje está numa situação confortável, a gente está 4º colocado. Mas é 4º colocado, mas a gente precisa reverter essa base. Para a gente ser primeiro colocado, mas com uma média boa, porque o sonho do país da gente é em 2021, a gente está com a média 6. Média 6 a gente já deveria ter, se alfabetizassem os nossos alunos. E para cuidar para 2021, a gente tem a média 7 ou 8, mas a gente ainda está lutando para chegar no país da gente em 2021 com a média 6. Se a gente passou para 2021 a média 6, isso é óbvio que a gente não está sabendo alfabetizar. E estamos nos contentando com pouco, né? Pois é, e se a gente não está sabendo alfabetizar, o que é que está acontecendo? Uma exclusão social de vidas e vidas e vidas em nossa nação, né, em nosso estado e em nossa região. Então a gente precisa focar nisso aí, a gente tem que fazer uma força-tarefa. Já existe no Brasil o pacto pela alfabetização na idade certa, eu espero que dê certo, mas eu acho que toda a população deve vestir a camisa da alfabetização. Então eu estou aqui convidando, olha a ousadia de novo, estou convidando vocês das emissoras de rádio, estou convidando a população para que a gente seja mais vigilante nos resultados de proficiência, que é de conhecimento, o que é que o menino está aprendendo quando termina o 3º ano e quando ele termina o 5º ano. Porque a gente vê cada vez mais o número de alunos no Travessia, no Paulo Freire, no Se Liga e Acelera, mas isso não é comum. O número de alunos na EJA tinha que um dia acabar, vocês sabiam disso? Eu tenho uma turma só ou 2, porque EJA foi para a época de papai, que o pessoal foi trabalhar na cana, na cerâmica, enfim. E aí não puderam estudar porque tinham que sustentar a família. Mas no tempo de hoje? No tempo de hoje, não sei quantas turmas de EJA. Quem são esses alunos da EJA? São o pai da gente de 60, 70 anos ou são os jovens de 25? São os jovens, né? Infelizmente são, né? Mas por quê? Por que esse jovem de 25 não aprendeu? O que é que está havendo? E ele vai aprender na EJA? E como ele não aprendeu na idade certa? 6, 7, 8, 9. E depois aprende. Então o cérebro mais cansado e mais trabalhado, noturno depois de um trabalho, o correto é aprender lá. Cérebro fresquinho, acordou de manhã, né? Tem a merenda na escola, se não tiver em casa. Se tiver em casa, na escola só é um reforço de alimentação. Então tem o livro, tem o fardamento, tem a alimentação. Tem 2 professores também, então precisa entender, será que é a quantidade de alunos na sala de aula? Será que é o quê? Então a gente precisa fazer uma força-tarefa para pensar nessa nossa base a nível nacional e a nível também municipal, estadual, e todo mundo tem que dar as mãos para que a gente possa ter raríssimos meninos que entram na escola e não aprendem a... Não tem letramento, né? Porque a gente também não quer só que decodifique. É preciso que o menino conheça os símbolos, mas também que tenha o letramento, faça a inferência desse texto e saia compreendendo o que foi que leu. Pois é. Como você é uma sonhadora, né? Sonha, sim. Ela disse aqui que era uma sonhadora. Todo mundo tem que sonhar, mas ela sonha mais do que, né, o normal. Aí dentro desse contexto de sonhar, Luciana, o que é que você espera, por exemplo, da educação
nós tivemos uma melhora, como você mesmo colocou, uma melhora de educação, em Pernambuco principalmente, na gestão Eduardo Campos. A gente sentiu isso e não precisa nem ter, por exemplo, ter admiração por ele para sentir que realmente isso aconteceu, né? Mas tem uma crise aí, né, que está aí todo mundo falando, vai diminuir, corte em educação, corte em saúde, corte não sei aonde, e como eu disse, a educação já não tem o investimento que deveria ter, e com esse corte, como você sonha para o futuro aí da nossa educação? Quando você falou dos avanços de Pernambuco, que realmente foram excelentes, a gente ainda teve o primeiro lugar, né, e no índice de abandono. Nós diminuímos o abandono do Estado ao ponto de a gente ficar o primeiro lugar no país de diminuição do abandono escolar, né? E a gente sabe que a educação integral contribui muito para o aluno que fica o dia todo. E os nossos professores, nossos gestores, né? Eu agradeço muito a eles, porque quando o aluno falta, eles vão atrás. Quando o menino falta mais, os nossos gestores vão no conselho tutelar. Todos os estados de Pernambuco têm essa prática. O menino faltou 4 vezes 5, vão no conselho e aí deu certo. A solução seria integral, por acaso? Olha, a solução, eu acredito que se é do menino ficar no controlário ao solto, né? Que fique o dia todo, porque a sociedade mudou. O pai e a mãe trabalham o dia todo. Então, quando a sociedade muda, a gente tem que ter adaptações para essa mudança, né? Então, a escola integral, ela vai suprir esse contexto de pai e mãe que passa o dia todo trabalhando fora. A escola integral é uma boa oportunidade para que esse menino fique o dia todo na escola. Ela está bem, claro que precisa melhorar, claro que ela precisa melhorar, porque foi um piloto, depois se expandiu devido à grande necessidade, mas ela nunca pronta, não está acabada. A proposta é boa, vem com base nas ideias de Antônio Carlos Gomes, que eu acho interessante quando ele diz que o jovem compreendido, ele é incapaz de compreender, e que dá essa ideia de protagonismo juvenil, mas que a escola como um todo vai ter, sim, que melhorar um pouco, mas eu acho que a escola integral, ela é muito válida pelo fato do menino não ficar no contra-horário livre de outras atividades, né? Em relação à educação, eu não acredito que a gente vá piorar, não vai, porque nos foi garantido a formação continuada, que a gente viu que deu certo, né? A gente tem aqui, inclusive a gente teve a oportunidade de contratar mais 5 professores agora para dar formação na escola. O governador nos autorizou essa contratação de mais 5 professores. Outra coisa que foi aplicada na época do Eduardo foi o reforço escolar, né? Então, dentro das escolas prioritárias, a gente começou esse reforço também escolar, ele deu garantia do reforço escolar e da formação continuada. Então, eu não acredito que tenha mais corte a ser feito. O livro está garantido, o fundamento está garantido, os professores também estão garantidos, em sala de aula, a gestão, os educadores de apoio, a merenda escolar, né? Então, pode até não vir a melhorar, né? Porque, como eu disse, a escola está posta, mas tem que melhorar, né? Está posto lá um contexto escolar a ser melhorado, mas eu não acredito que venha a ter uma piora, não acredito não. Então vamos sonhar, né? Sonhar sempre. Eu vou aprender a ser sonhadora como Luciana, viu, agora, viu? Acreditar, né? Mas é claro. Olha, eu digo aos diretores, aos professores, né? Isso, Aldo, eu digo, gente, imagine, tá todo mundo junto, quando tem todos os professores. Se nós morrêssemos, todos os professores, o que seria da Mata Norte? O que seria do país? Entendeu? Então nós, professores, somos sonhadores. À medida que a gente abraçou essa profissão de formação de opinião, a gente forma opinião, a gente constrói a vida do outro. Olha, se a gente morrer hoje, vou dar um exemplo da morte, mas a gente está constituído no aluno da gente. Jamais um professor morre. Porque ele vai estar sempre na cabeça do estudante, um gesto, uma palavra, algo que ele ensinou. Então o professor é um ser que se eterniza na vida do outro. Lembre-se, se você for parar, você tem muita coisa do seu professor. Então a figura marcante de uma sociedade é o professor e a professora. Que legal. Luciana, quero agradecer por você
tá aqui, né? Não digo assim uma despedida, porque eu acredito que nós teremos muitos momentos ainda, né? Você vai vivenciar muito ainda aqui na nossa região, na Nazaré da Mata, que como se diz, né? Você, quando estudante, estava sempre pau d'alho, Nazaré pau d'alho, né? Então, nós teremos sempre Luciano por aqui, não é verdade? Com certeza. Eu gostaria também de aproveitar esse momento para agradecer a todo mundo que constitui a educação do Estado de Pernambuco, seja este estadual, seja este municipal. Agradecer pelo apoio, pela força, pelo acolhimento que vocês sempre me deram. Agradecer também aos prefeitos municipais, como eu aperriei, pedindo um técnico, pedindo isso e aquilo, e como também esses prefeitos, durante o período que eu estive, né, enquanto gestora, também me apoiaram muito. Eu tive apoio de muitos prefeitos, nenhum me negaram. E os que eu não pedi, eu tenho certeza, como eu fui acolhida e eles me apoiaram, os outros também seriam. Então, estendo a todos os prefeitos. Agradeço também, não é, a oportunidade que o governador, na época, Eduardo Campos, né, nos deu da gente passar por uma seleção e quebrar aquele paradigma de indicação política. Isso. Ele foi inovador, ele foi ousado, não é? Em deixar que não mais fosse uma indicação política, mas sim a meritocracia, a capacidade, a intelectualidade, o mérito pelaquela posição. Agradecer intensamente a toda a minha equipe, porque se a gestão foi boa, foi porque as meninas e os meninos sonharam comigo, né? Tinha vezes que a gente saía da regional de meia-noite, vamos embora, vamos fazer, a gente consegue, e haja sonhar, e haja vender sonho para as meninas e para os meninos, que é técnico do administrativo, que é técnico do pedagógico, mas ali pense numa equipe maravilhosa. Não é uma equipe boa não, viu? A equipe da Mata Norte. É uma equipe maravilhosa. Então, agradecer esse povo maravilhoso, agradecer a Ana, que me aguentou 4 anos, Valda, Antonino, Sebastião, a Valdinete, a grande Valdinete, depois Eva aceitou estar lá, né? E fazer um pedido especial aos pais, né? Esse pedido eu faço a vocês, pais. Foquem na educação dos filhos de vocês. Acompanhem a frequência deles. Acompanhem o resultado que eles tiram na escola. E deixem como prioridade da vida dos meninos e das meninas a educação, né? A educação, Paulo Freire já dizia, ela não muda uma sociedade, mas ela muda as pessoas. E as pessoas transformadas mudam uma sociedade. É por isso que a gente precisa apostar, não de forma teórica só, mas de forma verídica. Várias vezes eu disse aqui e hoje eu digo novamente, papai era um padeiro que não sabia ler. E mamãe era autônoma, né, com a 4ª série apenas. E desse lar, né, saiu uma educadora apaixonada. Então a educação, ela é bandeira mãe, né, da minha vida, porque eu sou fruto e testemunha viva que ela realmente é um caminho que nos leva a um equilíbrio. E depois da educação, eu queria pedir a vocês pais, encaminhem os filhos de vocês para a vida religiosa. Porque não existe, olha, existe a inteligência cognitiva, que é da escola, e que agora tem que ser integral, que tem que trabalhar também a inteligência emocional. Não adianta ser um bom profissional se não tem inteligência emocional. Então, quem contribui para a inteligência emocional dos filhos é a relação pai e mãe. Ou a relação só mãe, ou a relação só vó, mas esse ambiente dá esse equilíbrio. E a inteligência espiritual, a inteligência religiosa, que é aquela relação com o Ser Supremo, que faz com que você tome decisões, não pela carne, mas sim pelo espírito, pela ética, pela moral. Porque se a gente for olhar, pegar a Bíblia, vou dar um exemplo com a Bíblia, todos os valores éticos e morais da sociedade está posto lá nos 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não desejar, tal. E resumindo, ela fala que está na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Amar ao próximo. Então, se a gente nega ao filho esse direito de conhecer esses valores, a gente está deixando de contribuir para essa formação também ética e moral, que é a formação que está na igreja. Então, igreja, família, igreja, escola.
é a tríplice, se vocês querem um sucesso para a vida dos filhos de vocês. Desejar a vocês que fiquem todos com Deus. Agradeço essa emissora que tão calorosamente me ensinou a falar aqui na emissora, que eu me escondia do Salatiel. Era uma dor na minha alma quando eu via essa... Salatiel, meu filho, deixa isso pra lá, não gosto da entrevista não. Adeus mesmo, como assim enganando? Não, eu vou, que os meninos são bons demais. Então agradecer essa emissora, mas também essa emissora que cuida da gente, né? Do gênero feminino e tal. A gente tem que estar aqui dando essa força, porque não somos melhores, mas também não somos piores enquanto mulher, né? Que sofremos ainda no século XXI, não é? Quando não violência física, mas violências psicológicas, que deixa pior do que a física, porque a mulher fica em paranoia, e essa emissora vem defendendo as mulheres, não é? Não discriminando o homem, eu sei que ela não faz isso, se fosse vocês não estariam trabalhando aqui, não discriminando os homens, mas motivando essas mulheres para que elas entendam que elas são pessoas de direito, tal qual o sexo masculino, não melhor, mas também não pior. Então agradecer essa emissora, desejar a todos vocês, a Eliane em especial, que continue também. Você disse que eu sou freadora, mas a Eliane também é, né? Verdade. Então, e vocês também são, né? Então o mundo, graças a Deus, a Bíblia diz assim, sede o sal da terra. Então os que sonham são essas pessoas que dão o gostinho da terra, senão a terra não tem mais gosto. Então um beijo bem grande para vocês e dizer a vocês, né, que estou lá na regional e que a luta pela educação continua até o dia que o Papai do Céu me chamar. Muito bem. Valeu ou não valeu? Foi bom demais, né? Hoje está com Luciana Anacleto. E dizer o seguinte, gente, acredite no que ela diz, viu? Acredite, né? E principalmente sonhe, que se você sonha, você alcança. Uma boa tarde a todos, um bom fim de semana, que Deus esteja sempre com a gente, né? E que segunda-feira a gente volta com o programa Nazaré em Destaque, porque Ele assim o quer e a gente vai estar aqui, tá bom? Com a graça de Deus. Tchau, tchau.